Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos em mais uma live do nosso projeto Galvanize Learning. Hoje, dia 4 de junho, já metade do ano, iniciamos nossa 37ª live. Tá? Hoje nós falaremos sobre a plataforma Galvanize. Teremos aí uma série de 4 lives, tá? Para falar um pouquinho sobre toda a plataforma. E hoje nós falaremos, o foco será no Robotics Professional. Tá? Um pouquinho ali da parte de importação, a conciliação, dependendo das perguntas, tentando ir até uma execução no Enterprise ou a subida no Results. Hoje, para essa apresentação, nós estamos com o Felipe Melo, nosso analista de pré-vendas, tá? Que efetuará o passo a passo, né, dentro da ferramenta. Tá ok? Felipe, seja bem-vindo. Muito obrigado, Léo. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar fazendo essa live, apresentando esse conteúdo durante as 4 futuras lives. Ok? Daí, só para detalhar um pouquinho, então, essa primeira live, nós falaremos, o foco será no Robotics Professional. A segunda live, na parte 2, nós focaremos no Robotics Enterprise, a parte servidor. A terceira, em cima do Results, a parte de questionários, fluxos, seguindo aí todo um fluxo, desde o projeto criado hoje até a inclusão dele ali na parte do Results e a operação. E a quarta live, um pouquinho diferente, tá? Com as dúvidas sobre todo esse processo. Então é muito importante quem estiver nos acompanhando, se possível, vá mandando suas dúvidas, se não conseguir tirar agora, durante a apresentação da live, tá? Reforço, pode utilizar o chat, pode abrir a câmera, tá? Para ir tirando as dúvidas junto com o Felipe, tá? E na última nós teremos ali esse bate-papo para tirar todas as dúvidas que sobrarem, ok? Felipe, vou parar o meu compartilhamento aqui, daí fica contigo aí, esteja à vontade. Beleza, Léo. Pronto, tá contigo. Muito bem, pessoal. Novamente, bom dia. Como o Léo tinha comentado, o fluxo da apresentação da live de hoje será com base no processo de importação, tá? Processamento dentro do Professional, exportação para o Results e até mesmo apresentação dentro do Robotics Enterprise, tá? Que seria o nosso agente robô local, máquina ou servidor, tá? Apresentando aqui, então, a nossa estrutura inicial, tá? Temos, então, aqui um projeto onde temos, então, nossos dados que seriam a apresentação de um arquivo print image, tá? E um arquivo em PDF que sofrerá um confronto junto de uma database de auxílios de códigos de produto com seus valores de custo. Ok? Nós tínhamos recebido alguns feedbacks de que o processo de importação de print images, PDF estava sendo bem complicado, então esse foi o nosso escopo da live. Ok? Vamos lá. Tendo estruturado, então, nossa pasta inicial, temos, então, como eu tinha mostrado anteriormente, nossa pasta de dados, nosso projeto, uma pasta em branco de resultados. Tá? Abrindo, então, o nosso projeto, ele começa a apresentar, então, a utilização da versão, seu status de texto em Unicode no Unicode, e essa, então, é a nossa apresentação, a primeira visualização do layout, né, da nossa ferramenta. Okay? Por padrão do projeto, eu já criei, então, minhas 3 pastas principais, sendo de dados, de processo e resultados, tá? É uma maneira que nós estamos acostumados a estruturar os projetos para facilitar a visualização dos dados originais, os dados de arquivos temporários, nas tabelas manipuladas e, por fim, cada resultado puro antes de ser exportado. Ok? Para iniciar o processo, vamos fazer então o processo de importação, certo? Clicando na opção da pasta, opção de tabela. Temos a opção então de fazer uma importação local ou através de alguma outra plataforma, sendo o AX ou sendo o Highbound. No caso, vamos trabalhar com apenas um dado local, certo? Ao dar Next, ele pergunta também a opção de arquivo em máquina ou banco ODBC. Nesse caso, vou utilizar um arquivo em máquina. Vou estar selecionando, então, meu primeiro arquivo ser meu print image. Ele automaticamente identificou que a formatação do texto do arquivo é formato ASCII. Vou selecionar e automaticamente identificou que é um arquivo de impressão de imagem. Ok? Seguindo, ele vai me abrir este layout de configuração do meu arquivo de imagem.
tá? Ele é a mesma janela que apresenta para os arquivos em PDF, tá? Então, eu vou demonstrar uma situação deste caso do print, logo em seguida de um PDF também de outra estrutura, tá? Muito bem. Quando recebemos um arquivo desta maneira, nós precisamos ele no formato de dados, certo? Todos alinhados através de colunas. Porém, percebemos que todos os dados aqui, como por exemplo, temos um cabeçalho, temos as informações principais, mas para o meu processo, eu tenho necessidade de ter então essas duas informações: o código do meu produto e e o nome do meu produto. Tá? Então, como é que eu faria para ele alinhar as informações e ignorar esse cabeçalho? Tá? Primeiramente, nesse formato, vocês percebem que meu mouse ele virou meio que um marca-texto, tá? No qual, inicialmente, a primeira fase do processo é selecionar qual seria a informação, tá? Que eu quero para o meu campo, ok? Qual o nome que eu vou dar para o meu campo. Nesse caso, eu vou selecionar, então, o meu produto class por inteiro, ok? Selecionando ele, você vê que ele começa a grifar, soltei. A partir desse momento, ele vai pedir para que eu defina o nome deste meu campo em específico, o qual eu vou nomear então como Product Class. Ok, tipo de caractere, vou dar um ok. Automaticamente, vocês percebem que ele selecionou e está parametrizado dessa maneira o meu campo, onde é o meu Product Class. Porém, ele ainda não está trabalhando essa informação. Por quê? Eu selecionei esse dado como um campo, certo? Mas eu preciso ajudar o software a entender qual é o parâmetro que ele vai seguir para identificar, ó, isso aqui é uma informação, mas e para o restante do arquivo, tá? Então, a partir do momento que eu grifei a primeira vez o campo, agora eu vou selecionar o critério para ele seguir os registros, tá? Então, o que eu vou fazer? Se eu sei que eu preciso do meu product class, então, no arquivo inteiro, se eu tiver product class dois pontos, a informação vai estar do lado. Então, meu critério do registro vai ser product class dois pontos. Quando eu selecionei, vocês perceberam que ele grifou em cinza meu registro, que é a minha lógica para identificar a informação, e em um azul marinho, ele identificou a informação. Tá? Então, a partir do momento que eu defini o registro, ele me habilitou esta tela, em qual ele pergunta se é um rodapé, se é um cabeçalho ou se é um dado. Para esse caso, o que influencia? O detalhe ele vai me atribuir apenas a uma linha específica. Se eu atribuir cabeçalho ou rodapé, ele vai segmentar o cabeçalho ao lado dos meus dados, que é o que nós estamos querendo. Tá? Fiz isso, e aqui tem a lógica que ele está buscando para identificar a minha informação. No caso, quando selecionei o quê? Correspondência exata a product class, dois pontos. Tá? Então, a partir do momento que ele encontrar qualquer texto no arquivo chamado product class, a informação do lado vai ser o nosso dado. Tá? Feito isso, vou dar um OK. Temos, então, como cabeçalho 1, o registro delimitado em cinza e a informação do campo delimitado em azul marinho. Se eu descer um pouco o arquivo, vocês percebem que todos os product class encontrados, 2 Sporting Goods, 3 Hand Tools, todos eles, a partir de agora, a partir da lógica que eu delimitei para o meu registro, vai ficar selecionado. Certo? Beleza, tenho o meu cabeçalho. Preciso registrar os meus dados, que seriam esta parte logo abaixo. Vou selecionar, então, meu primeiro código e vai perguntar se ele faz parte do cabeçalho já existente ou é um novo registro. Para este caso, nós já encerramos nosso cabeçalho, então eu vou iniciá-lo como um novo registro. Novamente, ele vai me perguntar qual é o nome do campo. Eu vou colocar como Product Number. Vou manter como caractere devido ele ter um zero inicial. Se eu colocar como numérico, ele vai acabar prejudicando a informação. Tá? Vou dar um OK. E agora, qual vai ser o critério que eu vou registrar para ele localizar todos esses números? Eu poderia selecionar esse espaço em branco aqui, porém, há muitos outros espaços em brancos presentes nessa coluna. Então, qual vai ser o critério que eu vou utilizar para ele selecionar meus dados? A própria numeração, que ele corresponde a uma sequência de 9 números. Como vocês podem ver aqui, ele registrou o texto, certo? Que começa na linha 1 e tem um intervalo de 6. Só que eu tenho outras opções, como correspondência exata, alfa, numérico, entre outras. Para esse caso, eu vou selecionar a opção de numérico. Então, qualquer numeração, sequência de números entre as linhas 6 e 14, vai ser a minha informação, tá? E eu não vou registrar mais como cabeçalho, eu vou registrar como detalhe, porque agora ele vai ser um dos meus dados principais, tá? Selecionei como detalhe, vou dar um OK. Ele automaticamente registrou todos os parâmetros de registro para identificar essa minha primeira coluna. A partir do momento que eu selecionei esse critério de registro,
todas as informações de colunas ao lado já estão feitas para a minha lógica, então eu só preciso definir os meus dados. Então, a partir de agora, é apenas seleção das informações. Selecionei, vou colocar como Product Description, também seleciona como caractere, ele automaticamente grifou todas as sequências, ok? Vou selecionar novamente agora a quantidade. Vou atribuir agora como padrão numérico, ok? Unidade de custo, a mesma coisa. E por último, total do meu custo. Também como numérico. Feito isso, tem mais alguma informação com necessidade? Nenhuma. Temos o class totals, porém não vou querer um total na minha linha de informação, já que eu, dependendo no final do processo, eu vou tentar somar cada class, certo? Para ver se bate com o total daqui, certo? Então, delimitado meus campos e meu cabeçalho, vou dar um next. Ele vai pedir para mim salvar, então, o meu ponto fill. Vou salvar como sample print image. A partir do momento que ele salvou, ele vai me dar, então, a formatação dos meus campos, seguindo o registro que eu fiz anteriormente, com o product class no texto, product no texto. Agora, quando chegou nos meus campos numéricos, temos a quantidade não formatado e o init code. Ele se encontra como não formatado, por quê? Eu preciso definir para ele se eu quero, para ele conseguir fazer a leitura inicial dos meus dados. Como podemos ver, tanto o init cost quanto o total cost, ele tem duas casas decimais, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar duas casas decimais e ele automaticamente transformou o valor da maneira que tem que estar, tá? Vou fazer a mesma coisa para o total cost e posso seguir finalizando meu processo de importação da minha tabela de print image. Ok? Alguma dúvida ou eu posso demonstrar agora em um PDF em específico? Felipe, deixa eu tirar uma dúvida, tá? Eu Claro. fiz as definições lá, já classifiquei. Se eu preciso, eu vi que classifiquei a quantidade como texto, errei lá e precisava ser numérico. Eu preciso refazer todo o processo ou eu consigo mudar essa classificação? Não, durante a criação da seleção dos campos, você pode definir um parâmetro, tá? Porém, quando você conclui a etapa, quando você começa a vir a estruturação de cada coluna, você pode fazer essa correção naquele mesmo momento, tá? É possível você alterar de qualquer maneira dentro do layout da tabela após a formatação, porém eu não recomendo para campos numéricos, pois eles podem sofrer alguma perda de informação ou, digamos que, não ficar confiável, tá? Porque ele vai sofrer, às vezes, como é um print image, ele pode entender alguns caracteres como texto depois. Tá? Não, legal, Mas era durante mais para aquelas tirar. duas primeiras fases é possível. Não, era só para tirar uma dúvida, tipo, marquei errado lá, em vez de ser numérico, meti um texto aí, tá? Se eu precisava Sim. refazer todo o processo, eu consigo mudar depois lá na frente. Consegue sim. Ah, Até legal. mesmo se você acabou grifando errado sem querer, clicando com o botão direito dentro da parte cinza, você edita o registro, e clicando com o botão direito na parte selecionada em azul marinho, você edita o campo. Aí você pode ir mudando a formatação dele, até mesmo as lógicas para identificação do registro. Perfeito. Valeu. Perfeito? Beleza. Vou iniciar novamente, então, mais uma importação. Vou selecionar agora um arquivo em PDF. Ele automaticamente identificou também que é um arquivo PDF por padrão. E posso trazer o total de 5 páginas. Para este exemplo, como é para demonstrar apenas uma outra situação, eu vou carregar apenas a primeira página. Tá? Ele automaticamente ele analisa qual leitor de PDF que eu possuo na minha máquina, tá? Com XPDF Verify. Vou manter como padrão XPDF e vou dar no Next. Esta aqui, então, seria a visualização do meu PDF. Tá? Só vou demonstrar ele agora como se fosse ele original. Ok? Vocês entenderem um pouco da estrutura dele, que eu acredito que é o que mais chama a atenção. Isso aqui praticamente então é o nosso PDF que nós vamos estar tratando, certo? Onde nós podemos ter então a categoria, né? A descrição de cada informação presente na nossa categoria, seguido de valores totais, né, de 2014 e 2013. Para este caso, eu vou selecionar apenas o de 2014 como se fosse uma análise específica deste ano, tá bom? Voltando então para o nosso projeto Analytics, mesma ideia. Temos então nossa categoria, temos a nossa descrição, seguido dos nossos valores principais. Tá? O que eu vou fazer primeiro? Vou selecionar minha categoria. Vou trazer ela mais ou menos até aqui.
ok? Vou colocar como category, certo? E vou definir como caractere. A partir do momento que eu selecionei, o que eu posso fazer? Qual que é o nosso critério que eu posso utilizar para identificar essa informação? Vou selecionar, então, os dois primeiros caracteres aqui, certo? E vou colocar não em branco, tá? Se os dois primeiros caracteres aqui não estiverem em branco, ele automaticamente vai considerar que é uma informação para mim, no cabeçalho. Vou selecionar o cabeçalho, ok. Pronto. A partir do momento que eu selecionei o cabeçalho, ele selecionou as partes de cima também, tá? Porque as duas primeiros caracteres dessas outras três linhas, assim como outras futuras, você pode ver aqui dos rodapé, também estão dentro da lógica. Os dois primeiros caracteres possuem informação, tá? Então, o que eu posso fazer? Vou editar o meu registro, tá? No meu registro, eu vou adicionar uma nova lógica, i, tá? O que eu vou fazer? Além dos dois primeiros caracteres serem em branco, não forem em branco, eu vou selecionar que tenha pelo menos, vou colocar um caractere só. Que um dos caracteres aqui seja numérico, ok? Então, vou dar um ok, ele limpou a informação de cima. Então, vocês conseguiram perceber a diferença? A partir do momento que eu selecionei os dois caracteres iniciais, ele conseguiu ler o meu rodapé e o meu cabeçalho do arquivo. Tá? Porém, eu adicionei um novo critério. Se nessa linha tiver os dois caracteres, um pouco mais à frente tiver um totalizador numérico, ele vai ser realmente o final da meu registro de categoria. Tá? Então, feito isso, temos nosso cabeçalho. Todo o restante do arquivo está parametrizado e está com as informações aqui. Ok? Temos um pequeno detalhe aqui que alguns não estão trazendo, certo? Porque provavelmente foi no momento que eu selecionei o 94 aqui, porque nós podemos ver que neste campo temos duas casas decimais e nos demais aqui embaixo temos apenas uma, tá? Então o que eu vou fazer? Vou fazer a correção, vou apagar, no caso eu vou dar um fim aqui para excluir minha lógica inicial e vou atribuir novamente. Vou selecionar esse primeiro caractere como numérico, agora podemos ver que ele está na coluna 65 e vou dar novamente um OK. Descendo para verificar, agora sim, ele selecionou todas as informações necessárias no nosso cabeçalho. Certo? Seguindo, vamos então selecionar agora nossas descrições dos lançamentos. Vou selecionar até aqui. Novamente, é um novo registro, não faz parte mais do nosso cabeçalho. E vou selecionar como description. Sendo caractere, vou dar um OK. Tá, qual o parâmetro que eu vou selecionar agora? Certo? Para ele conseguir identificar. Vou selecionar, então, os três primeiros espaços em branco aqui, certo? Ele vai se tornar um detalhe, ok? E antes de eu finalizar, eu já percebi que ele está pegando um monte de coluna em branco, de linha em branco ainda, porque, querendo ou não, ele ainda atende os três dígitos iniciais em branco, tá? Vou atribuir, então, mais um i e vou selecionar a mesma ideia do nosso registro anterior. Se a primeira informação presente for 65 a nossa linha, nossa coluna, for um padrão numérico. Vou dar um OK. E ele não selecionou. Vamos selecionar novamente. Description. Description. Ok, a partir de nós selecionamos. Para facilitar, vou selecionar então aqui se os dois caracteres aqui estiverem presentes, ok? Sendo não em branco. E se aqui for blank. Enfim, vamos verificar nossos dados. Perfeito. Temos então nossos dados principais e o nosso cabeçalho, tá? Novamente, um detalhe que se eu passar. Nessa nova criação do registro, não apareceu como detalhe. Vou clicar então na área cinza, editar o registro, transformar em detalhe. Ok. Prontinho. Temos então nosso detalhe. E agora vou selecionar o nosso campo de valores de referência 2014. Vou selecionar aqui com 4 dígitos. Vamos colocar status 2014 como numérico. E, na verdade,
Vamos excluir o campo. Vamos selecionar apenas o padrão de um caractere. Status 2014. Selecionar o critério dele apenas de um caractere. Disfarce. Desculpa, pessoal, estou selecionando em cima do cabeçalho. Né? Tem que selecionar a partir do detalhe. Tá? Então, vamos selecionar aqui. Status 2014. Prontinho. Ele selecionou, então, todos os saldos referentes à minha descrição do detalhe. Tá? Ele ignorou nossos subtotais do nosso cabeçalho, que é realmente a informação que nós estamos buscando. Tá bom? Feito isso, vou seguir, então. Vou atribuir o nosso arquivo final em fio como sample PDF. Vou salvar. Novamente, ele me traz as informações. Temos, então, minha categoria em texto, minha descrição. No caso, essa aqui foi a que nós geramos inicialmente, deu problema lá inicial. Eu coloquei para ignorar o campo. Vamos selecionar então a descrição também como texto. E o stats, vamos selecionar como numérico, sem casas decimais. Vamos dar um next e finalizar. Temos, então, nossa informação de uma única página em PDF, estruturada através da categoria, com suas descrições e seu totalizador de 2014. Certo? Então, essa aqui seria a parte da importação referente a exemplos de print images e PDF. Tá? Então, vocês entendem que a necessidade de você criar critérios para a leitura dos dados é muito importante, tá? Porque isso ele dá a segurança de que você não vai estar importando a cabeçalho ou informações sem necessidade. Tá bom? Dando continuidade, vou seguir então agora com a importação do nosso banco de dados, que vamos fazer o comparativo. Ok? Sendo ele, então, um arquivo em CSV, e automaticamente identificou que é um arquivo de texto delimitado, sendo por vírgula, e podemos ver aqui que a estrutura está bem correta, certo? Vamos pular para a próxima etapa. Vamos selecionar como DB. E vamos estruturar cada coluna agora. Vamos manter o Product Number como texto, Product Description também como texto. Quantidade, vamos manter como numérico não formatado, sem casas decimais. A unidade, vamos manter também agora com 2 casas decimais. O custo total também. Temos, então, o Product Class, vamos manter com um texto, pois ele possui um zero inicial. O Product Class seria o texto normal. Tendo a formatação da nossa tabela ok, vamos dar seguimento e vamos finalizar a importação. Pronto, temos todas as tabelas principais importadas para a gente começar a fazer o nosso processo de comparação. Tá? Qual que seria a ideia desse processo? Então, eu tenho o relatório, o print image, que eu possuo aqui meus product numbers. Eu preciso comparar com o meu banco de dados para saber se todos os lançamentos, os custos totais estão registrados nos dois lados. Tá? No meu relatório em PDF e no meu banco de dados interno. Vou selecionar, então, o meu relatório. Vou vir na opção de dados, associar, e vou fazer um confronto entre as duas tabelas. Tá? Qual vai ser o critério que eu vou utilizar para ele fazer a chave? Vamos utilizar, então, o Product Number de ambas as tabelas, tá? Seguido de utilizar todos os campos presentes em cada uma das duas tabelas, já que nós precisamos comparar realmente todos os campos, como custo unitário, total do custo, descrições e tudo mais. Então, vou selecionar aqui em ordem, todos da primeira tabela, e vou selecionar novamente todos da segunda tabela. Vou atribuir o nome da minha tabela como join db relatório. Vou finalizar. Percebendo que foi um processo bem rápido, tá? Vou atribuir meu resultado para a minha pasta de processos, ok? E na parte de processos, vamos agora, então, analisar como ficou o nosso registro. Observando aqui, temos, então, todas as informações. E descendo um pouco mais, aparentemente não temos problema algum. Opa, temos sim. Podemos ver que temos informações em branco, então, com referente ao Product Class, trazendo informações zeros, tá? O que isso pode significar?
Devido à necessidade dos 3 campos principais estarem com padrão numérico, eles nunca vão apresentar brancos, eles vão apresentar zeros. Como logo em seguida, o product class number e meu product class name vierem branco, provavelmente as informações não tiveram confronto correto, já que está faltando em um dos arquivos. Ok? E como eu posso fazer isso para facilitar a minha vida? Eu vou criar um campo com uma lógica para facilitar essa minha visualização e até mesmo para um futuro filtro dentro do results, ou até mesmo quando for entregar o arquivo para alguém que possa, né, estar precisando fazer esse filtro em específico, certo? Vou então abrir meu layout de tabela, vou criar uma nova expressão, vou colocar o nome como cheque, cheque lançamento, ok? Eu coloco sempre um W ou um Z no começo de cada campo desse, devido à necessidade de localizar mais facilmente, tá? Porque a partir do momento que eu vou adicionar ele na visualização, eu selecionando apenas apertando o filtro botão Z ou W, sendo os últimos caracteres do alfabeto, ele localiza um pouco mais fácil, tá? Vamos distribuir então o valor padrão e vamos fazer qual visualização? Vou colocar uma expressão simples, lançamento, ok, e vou distribuir uma condição. Qual vai ser a minha condição? Minha condição vai ser se no meu product class number, for igual a branco e meu class name também for branco, verificar, a expressão é válida, ok. Eu quero que ele me traga, então, erro, para ficar mais simples de localizar. Vou dar um ok e vou finalizar meu campo. Feito isso, vamos visualizar o resultado dele no final. Temos vários lançamentos ok, porém, vou fazer um filtro rápido para diferenciar os lançamentos ok e vai me apresentar aqueles 3 lançamentos que nós já tínhamos identificado anteriormente. Então, a partir do momento que eu subir para o resultado ou gerar em um arquivo em Excel, eu posso muito bem entregar, certo, o arquivo já com este campo extra, ou até mesmo durante o processo da exportação eu filtrar essa informação, só apresentando para ele subir os dados ou até mesmo exportar, apresentando apenas os erros. Ok? Mas para este caso eu não vou realizar esse processo, tá? Para melhorar então o nosso resultado, o que eu vou fazer? Eu vou gerar agora uma extração dessa minha tabela, com a exibição natural dela, com todas as colunas presentes, e vou gerar o nome como resultado relatório. E vou salvar dentro do meu resultado. Porque este aqui vai ser minha tabela principal de resultado. Tá? Pois dessa maneira, o meu campo de cheque lançamento deixou de ser uma fórmula, digamos que um campo calculado dentro do nosso software. Tá? Então, agora ele se tornou uma informação original para a gente da tabela. Tá? Perfeito. Temos então nosso resultado final, finalizamos o processo. O que eu preciso fazer agora? Então, posso vir apertar simplesmente em exportar, posso gerar um Excel, posso gerar um texto delimitado, posso gerar um Access Database, mas nesse caso eu vou subir para a minha plataforma Highbound. Eu preciso notificar minha equipe, né, de que ele já está disponível lá, eles conseguem acessar. Vou marcar as opções de sobrescrever a tabela, incluir nome de exibição, tá? Vou pedir para ele gerar com a própria exibição da tabela e vou selecionar qual coleção dentro da minha plataforma Highbound eu vou subir para o Results. Ok? No caso, temos um resumo de todas as organizações presentes ao meu perfil. Vou selecionar, então, uma delas e ele automaticamente abriu para as opções de coleção. Vou localizar a coleção Felipe, resultados da live dia 4/6, e vou atribuir a essa tabela. Automaticamente, ele me apresenta, então, o nome do ID dessa tabela, caso para ficar registrado dentro do log, até mesmo se eu queira atribuir isso a um script para ficar fazendo uploads recorrentes, tá? Ou caso não tenha nenhum aqui, eu poderia muito bem colocar apenas o nome de uma nova tabela, criar um novo resultado lá. Como eu já tenho criado, vou apenas selecionar e vou dar um OK. Ele automaticamente atribuiu o diretório daquela minha tabela dentro do Results e vou finalizar a questão da exportação para a minha plataforma do Results.
Pronto, ele me apresentou o código, caso eu queira atribuir isso a um script, e meu resultado já está presente dentro da minha coleção do results. Alguma dúvida? Vocês gostariam de fazer uma pergunta antes de eu apresentar um pouco só como ficou o resultado dentro do results e até mesmo como esse mesmo script já está presente dentro de um robô? Caso não, perfeito. Vamos dar seguimento então. Tá. Para fazermos o upload da aplicação, certo, do nosso projeto para o Results, temos duas opções. Tá? Fazer a importação manual através de acessar a plataforma do Highbound e conseguir selecionar o projeto, tá? Ou temos a opção de confirmar e enviar scripts como, tá? Ao clicar nisso, ele vai me dar uma confirmação de que eu não tenho o cabeçalho presente neste arquivo, já que eu não possuo nenhum script. Porém, eu vou demonstrar um projeto que eu já tenho todo o processo do JavaScript junto do cabeçalho, para que vocês possam ver a interação de como ele funciona, tá? Vou abrir aqui. Perfeito. Temos novamente o mesmo parâmetro, porém eu tenho uma pastinha extra sendo dos scripts. Nele temos então o start, onde ele é o nosso script py, onde ele vai fazer a sequência, né, do nosso processo, sendo as variáveis, importação, o join, o resultado. E temos então o nosso cabeçalho, certo? Para subir no Robotics, tem a necessidade desse cabeçalho, que é a maneira que ele vai conseguir fazer a leitura dos parâmetros do seu projeto. Como, por exemplo, temos o tipo de analytics, tipo análise, dei o nome desse meu resultado e uma breve descrição. Este projeto foi criado para demonstração de Robotics Enterprise. Ok? E eu quero que toda vez que ele gere meu resultado, eu quero que ele apresente um log dentro do meu robô, que é para ele demonstrar como é que foi o processo, né, da execução, sabendo se ficou tudo ok ou se gerou algum erro. Logicamente que também tem uma opção lá, que ele pergunta se você quer que notifique, certo? Caso gere algum problema, tá bom? Perfeito. Temos então o nosso diretório, sendo então um robô local, eu não tenho necessidades de selecionar outros comandos do cabeçalho, como de dados ou de resultado, tá? Devido à máquina fazer o processo local, ele vai sempre buscar algum diretório, tá? Então, os dois cabeçalhos principais, vou vir em arquivo, confirmar em vários scripts como, ele vai me notificar informando que, devido ao processo de importação e resultado estarem presentes o diretório por extenso, né, completo, ele pode gerar falhas do script, mas na verdade essas falhas aparentemente são apenas para notificação de nuvem, tá? Como é um processo de robotics local, não tem esse problema, tá? Então simplesmente posso confirmar, ele vai me apresentar a mesma janelinha que nós vimos anteriormente para exportação para o Results, só que dessa vez apresentando a listagem dos robôs que eu já possuo dentro da minha organização. Para este caso, vou criar um robô novo, como Live 046, certo? E vou criar. A partir do momento que ele criar, ele vai me perguntar uma mensagem de confirmação, que na verdade essa mensagem de confirmação é digamos que uma nota sobre esse projeto que eu estou subindo, que no caso eu vou atribuir como nome V1, tá? Como se fosse a nossa primeira versão, e vou dar um OK. Ele está confirmando a importação. E a partir do momento que ele fez uma processo de importação, eu posso então dar um clique dentro do meu projeto aqui, e ele vai me abrir então o meu login para o meu Highbound, onde vamos então verificar como ficou a nossa pré-configuração, na verdade o upload, né, do script do nosso projeto para o robô. Deixa eu fazer aqui o login novamente. Estou esquecendo minha própria senha. Pronto, vamos lá. Feito isso, então, temos a nossa plataforma Highbound. Temos, então, nossas duas principais atuações sendo Results e robôs. Ok? Vou demonstrar rapidamente robôs antes de chegarmos no Results, já que vamos dar uma atenção na segunda live um pouco maior para ele, certo? E vou buscar aqui o meu robô, sendo então live 4 do 6, certo? Vou selecionar e
ele automaticamente, esse é o rostinho, né, da nossa pré-configuração do robô. Ele me informa que foi criado por mim, no dia 4/6 às 11h06, dando o ID e me informando que não tem nenhuma versão ativa. Por que ele não tem nenhuma versão ativa? Ao criar o robô, e ao selecionar a opção de ativar, ele me trouxe no modo de desenvolvimento e está me informando, ó, você fez o upload da versão V1, certo? Que seria a que nós acabamos de subir. Ao clicar nela, ele me pergunta, você pode baixar o script que você acabou de subir ou ativar a versão, para informar que eu estou dando minha confirmação, certo? De que essa é a versão que eu quero executar e meu script está pronto. Vou ativar, posso atribuir algum comentário, pode ser notas de atualização, foram corrigidos tais bugs, adicionadas novas partes. Para esse caso, não tem necessidade, então vou apenas ativar. Ao ativar, ele fica registrado qual versão foi ativada e qual dia, certo? Vou sair do meu modo de desenvolvimento. Automaticamente, nos meus scripts, ele já mostra a minha sequência de scripts, certo? Sendo as 4 fases e meu script principal com o nome que nós colocamos no cabeçalho, seguido da sua descrição, tá? Entrada e saída, não temos necessidade, já que, como é que se diz? Nós vamos fazer importação e exportação dos resultados de maneira local máquina, tá? Então, eu vou vir apenas em tarefa. E agora sim, ele me permite criar a tarefa do meu robô, tá? Criando a tarefa do robô, ele vai perguntar qual nome eu quero dar a essa tarefa. Vou colocar como verificação lançamentos. Vou dar um OK. Ele automaticamente vai mostrar todos os scripts presentes dentro desse meu robô. No caso, só possuo um, então vou ativar. Vou continuar. E pergunta se eu quero agendar minha tarefa. A minha opção de agendamento de tarefas possui esse padrão de frequência, sendo uma vez por hora, diária, semanal, mensal, dando o início em horário e a partir de quais datas. Tá? Para este caso específico, eu não vou fazer nenhum agendamento, tá? Vou fazer ele de maneira manual, na execução do meu robô. Vou continuar e me pergunta se eu quero que notifique, caso o script falhe, eu vou querer sim, e quero que notifique a mim. Então, caso ele rode, eu coloco ele para rodar agora, ou até mesmo em algum processo de agendamento diário, semanal, mensal, caso esqueceram de colocar o arquivo principal de importação ou imputar alguma informação necessária, o arquivo vem incorreto, ele vai dar algum problema, não vai conseguir concluir e vai me notificar por e-mail, certo? A partir disso, ele vai revisar as opções de tarefas. No caso, eu coloquei meu nome, script eu selecionei, nenhum agendamento, quem que eu quero que notifique. Então, ele meio que dá um resumo das minhas seleções. No caso, eu vou confirmar. A partir do momento que eu confirmei, ele então vai atribuir minha tarefa aqui. Tá? Ele diz que não há nenhum resultado, não há nenhuma próxima agendação agendada. Ao clicar então na minha tarefa, ele me dá novamente um resumo de quando foi criado, tudo certinho, e a opção de executar agora. Vou clicar então para executar. Ele automaticamente entrando na fila que ele vai fazer uma verificação se há sequências de robôs a serem executados, tá? Caso ele encontre, ele vai esperar o robô que está na fila ter essa execução primeiro, logo em seguida ele, tá? Então ele vai ficar como na fila durante um tempinho. Como vocês podem ver agora, ele foi para andamento, já que ele verificou que não teve nenhum problema, certo? Não tinha nenhum robô esperando para ser executado e automaticamente me atribuiu a finalização do meu processo. Tá? Então, ele deu o tempo que foi processado, vou exibir meus últimos resultados, ele me apresenta o horário do início que ele começou, quantos minutos durou o processo, e aqui embaixo, devido ao cabeçalho que nós colocamos inicialmente, eu tinha colocado apenas que ele registrasse o log. Então, ao clicar em exibir ou efetuar o download, ele vai passar todo o log do meu script. E claramente, se eu for observar então dentro da minha pasta de resultado, temos aqui meu resultado realizado às 11h10 no arquivo TXT. Tá? Então, o agente robô Enterprise, esse aqui é sua belíssima função. Tínhamos um projeto que acabamos de executar, estruturei ele em script e pré-configurei ele dentro da minha máquina local. Certo. Alguma dúvida, pessoal?
Assim, as dúvidas do Enterprise eu vou deixar para tirar depois, né? Que como nós falamos, Perfeito. o foco está mais no Analytics em relação às dúvidas. O do Uhum. Enterprise, na segunda parte da live da próxima sexta, acho que o Felipe vai demonstrar tanto. Hoje ele demonstrou só a execução em nuvem, mas na próxima sexta vai demonstrar o local e o em nuvem. Surge uma dúvida aqui, você mostrou ali a notificação de sucesso. Eu consigo mandar notificação por e-mail só através do Enterprise ali no final? Ou, por exemplo, só usando o Analytics no processo eu consigo mandar um e-mail também? Dentro do Analytics, você tem comandos, né, funções no qual você pode atribuir, né, um disparo de e-mail através dele também, ou uma maneira de facilitar bastante para trabalhar já em conjunto, certo? Você poderia, no próprio projeto, dentro do Robots Enterprise, efetuar um upload para o Results e dentro do Results gerar gatilhos que notificam um grupo de pessoas por e-mail sobre os possíveis resultados, até mesmo informando, encontramos 3 erros do relatório gerado na data de hoje, certo? Mas isso é um ponto que vou demonstrar com bastante calma, com bastante eficácia na live 2. Aí sim é possível dessas duas maneiras, dentro do projeto e fora do projeto. Ok? Então, muito bom. Só para demonstrarmos então agora aqui e finalizarmos a questão do results, vou buscar aqui a coleção para demonstrar como ficou o nosso resultado que nós importamos, certo? Temos aqui então o resultado dele, não possuímos nenhuma interpretação, nenhum gatilho e nenhuma métrica, e simplesmente ao selecionarmos a tabela, ele nos dá essa belíssima exibição dos dados. Que então, para a próxima live, vamos dar uma boa mexida nele, podendo ver então a criação de gráficos, utilizações de filtros, seleções dos campos, criação de gatilhos, entre muitas outras funcionalidades que o Result nos apresenta. Não, legal. Mostrando ali só o do Enterprise, tá? Eu sei que não é o Uhum, foco, mas sempre colocou ali de fazer o download só do log. Voltando no log do Analytics, tá? uhum, Tem como demonstrar um pouquinho o log do Analytics? Como eu consigo pegar ali uma claro. parte do log e jogar dentro do script? Porque assim, muitas pessoas às vezes não trabalham com a parte de script, apenas ali na navegação Sim, dos perfeito. botões, a parte visual. Então, demonstra ali um pouquinho para a gente como é que eu pego ali um log, eu gerei tudo através dos botões ali visualmente, Uhum, eu consigo gerar um script ali para automatizar meu processo. claro, vamos lá. Abrir novamente o arquivo que nós acabamos de criar juntos, certo? Ao abrir meu log, ele automaticamente registrou que eu efetuei a abertura do projeto às 11h14. Porém, temos um evidenciado às 10h35, que foi o que nós acabamos de abrir, e realizamos todos os processos pendentes. Tá? Como vocês podem ver, ele simplesmente atribuiu, né, as informações que nós fomos gerando. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa que nós fizemos no projeto foi importar, certo, o nosso arquivo de print. Então, automaticamente, quando eu fiz o processo manual de importação, ele me apresentou este log, certo? Que é a configuração que nós setamos para esta importação em específico. Tá? Então, a partir do momento que eu selecionar esse código, tá? Vir aqui nas minhas opções, ok? Vou criar uma pastinha nova só para manter a E quando visualização. você, só um minutinho, quando você fala Claro. importação, são todos os elementos do banco de dados aos quais eu vou fazer o levantamento, certo? Exatamente. Você, se for um acesso DBC, você toda a configuração, além de caminho do ODBC, configuração das tabelas, ele vai registrar todas as configurações que você fez, até mesmo carries, né? Que é o que mais implica, e vai registrar uma configuração assim como está registrando essa importação aqui, tá? Porque nada mais é do que você fez através daquela janela, o ACL entendeu tudo e te deu um resumo, ó, tudo que você fez, esse aqui é o código, tá? Pode trabalhar com ele. Então, tendo esse código em mãos, apenas abrindo um script e colando a informação, se eu colocar para rodar da maneira que está, ele vai replicar novamente a minha importação, seguindo os mesmos critérios de regras, deixando um campo como texto, um campo como número, e por aí vai indo, certo? Então, perfeito. Fiz essa primeira importação. Vamos olhar novamente meu log. Então, o que ele fez? Depois da minha importação, eu abri meu print image de novo, certo? Ele me apresentou o resultado. Aí temos então o import do PDF. Novamente, temos os mesmos critérios de regra que nós atribuímos lá, principalmente, esse aqui é importante, né, assim como o outro, devido aos dados e lógicas que utilizamos, né, para manusearmos os dados presentes naquele PDF, certo?
Então, perfeito. Temos todos esses, seguido do meu import do DB, do nosso banco de dados. Vou copiar ele também e vou colar aqui. Pronto, temos meus 3 imports principais, certo? O que eu vou fazer agora? Vou tentar importar de novo. Vamos ver se ele vai funcionar. Simplesmente copiei, colei os 3 e vou colocar para rodar. Falando que o layout já existe, eu posso dar um OK. Vou pedir para ele subscrever. OK novamente, subscrever e subscrever. Pronto. Ele automaticamente gerou minhas 3 tabelas novamente. Ele apresentou aquelas notificações iniciais porque ele já tinha identificado que já tinha um layout a ser seguido e queria perguntar se nós queríamos subscrever ou seguir o mesmo layout. Como na nossa configuração já está setado o layout, não teria problema nenhum nós subscrevermos os dados, certo? Então, novamente, temos nossas tabelas importadas. Lógico, começamos a partir desse momento, né, tendo esse engajamento na utilização dos scripts, começa a vir alguns pontos de melhoria, como, por exemplo, no momento que eu fiz a importação, ele não aparece na pasta que eu gostaria, certo? Aí vem pequenos detalhes, como um comandozinho bem simples, que seria um set folder, certo? Que eu simplesmente vou colocar qual pasta eu quero, que no caso seria a pasta _1_data. Então, toda a minha fase de importação, todas as tabelas que aparecerem vão aparecer dentro dessa pasta. Ok? E esse set folder também é utilizado para quando vocês forem fazer um exemplo. Essa fase que nós fizemos do join, que ele seria a junção inicial das duas tabelas, poderia colocar simplesmente já para cair em processos e por aí começa a vir a estrutura, né, a organização do nosso projeto. Certo? José, alguma dúvida? Léo, tem visto, respondi suas dúvidas também? Sim, a minha dúvida respondeu, só que agora eu vou um pouquinho mais além. Trouxe essas Claro. 3 tabelas, tá? Hoje nós demonstramos ali jogando dentro do Results. Demonstra para a gente você gerando aí exportando, tá? Para um TXT ou para um XLS, que eu acho que é muito comum Perfeito. o pessoal utilizar, né, essas duas exportações. Sim, Boa, concordo. Léo. Vamos lá. A partir do momento que temos, então, o nosso resultado, quando abrir a opção de exportação, né, automaticamente ele pergunta quais campos eu quero, caso você não queira toda a visualização. Mas, para esse caso, vamos utilizar a exibição por completo de todos os campos e vamos exportar os dados presentes em vários formatos. Eu só não vou colocar em Excel porque o meu projeto está com uma pequena... ele não está conversando muito bem com o Excel e quando eu tento exportar ele acaba crashando o meu projeto. Tá? Mas vamos delimitar, vou demonstrar como delimitador. Ao selecionar a opção de delimitador, ele me apresenta esse pequeno submenu, tá? No qual ele pergunta se eu quero exportar com o nome dos meus campos, vou colocar que sim, certo? E aí ele pergunta qual separador de coluna você quer e qual qualificador. Temos as opções de espaço, tabulação, ponto e até mesmo pipe, certo? Vamos atribuir como pipe. Qualificador de textos, temos nenhum, espaço, tabulação e duplas aspas e aspas simples. Vou selecionar por padrão e é mais utilizada como aspas duplas. Posso também atribuir lógicas, como por exemplo que eu tinha mencionado anteriormente. Se eu quiser vir então no meu cheque lançamento, eu quero que ele só traga as informações como erro, vou verificar, a lógica está válida, vou dar um OK. Vou selecionar então a minha pasta de resultado e vou selecionar como resultado erro. Utilizando então o meu filtro, minha lógica nessa parte da exportação, então no resultado final ele teria que estar nos trazendo 3 resultados. Vou gerar aqui, ele automaticamente apresentou novamente o mesmo código da exportação, certo? Para facilitar meu processo, o diretório que ele foi e até mesmo a opção de eu abrir o local do arquivo que foi gerado. Ao abrir, ele me apresentou aqui, certo? Vou então selecionar para ele abrir em TXT, para a gente ter uma visualização de como ele apareceu. Ok? E aqui está nossas informações, seguindo o nosso qualificador de aspas, seguido do nosso separador como pipe e apresentando apenas 3 resultados como erro. Ok? Caso eu queira, logicamente, abrir em Excel, ele não vai abrir por aqui. Vou abrir um projeto em branco. Ô, E Léo, vou arrastar meu arquivo em Del. Pode falar, José.
Nesse momento aí, você já tem todo um parâmetro de conteúdo que você já pode, inclusive, já abrir, analisar, iniciar, verificar e checar. Inclusive, voltar e refazer, né? Se precisar, se não for Sim, suficiente, por exemplo. Entendeu? exatamente. Ah, não é Você isso que eu mantém, queria. Por exemplo, nós tivemos aí, eu vou tirar uma foto aqui e mandar para o diretor. Sorri aí, claro, Léo. Tira a máscara aí, Léo. Ah, hoje Tá eu estou bom. no escritório. Tá no escritório? Sim. Eu tô com o Loureiro, com o Carlos aqui no WhatsApp, falando com ele aqui, ia mandar uma fotinho nossa. É o seguinte, então, porque, por exemplo, aqui se a gente está falando de três, sei lá, X documentos, mas vamos supor, no caso, sim, tivemos aí Rolls-Royce com 30 milhões de documentos, 30 sim, milhões, entendeu? uhum, Então, é sim. um volume Um muito grande grande. fluxo de arquivo. Exatamente. Por isso que agora você vê a importância dessa parte da estrutura. Imagina que desses 30 milhões de lançamentos, você pega um deles e confronta com 15 mil, daí o outro com mais 15 mil e por aí vai indo. Você, então, tem esse controle dos seus, digamos, suas tabelas temporárias presentes no processo, você não tem que ficar se preocupando em, nossa, tem que portar o arquivo original de novo porque eu só mexi nele. Entendeu? Então, você tem esse controle dos arquivos temporários, você consegue voltar em várias etapas sem ter que realmente perder todo o seu trabalho, entendeu? Até que por isso também vem o quê? O resultado. Eu mantenho o meu resultado do jeito que está aqui, certo? Aí agora imagina, desse resultado eu posso gerar N visualizações, um para cada setor, um para cada análise. Então eu tenho meu resultado bruto, as opções de filtros e exportações é ilimitado, entendeu? Então tudo depende realmente de como saber trabalhar, como estar organizando o seu projeto. Quando você Que fala daí, enterprise, só para eu cair a ficha aqui, que eu sou novo aqui nesse ambiente, né, claro, Léo? Posso perguntar, né? Sim, à vontade. pode. Em relação ao Enterprise, é um software dentro do software da Galvanize, do Machine Learning, é separado, é uma composição, é um nome? Me explique o que que é. Certo, vamos lá. O Professional nada mais é do que realmente nossa plataforma CL Analytics, certo? Mas também é SLL é a Analytics. nossa licença primária, certo? Por quê? Junto dele temos então um pequeno acesso ao Results, certo? Um Results um pouco limitado, assim como o robô presente em nuvem. O robô que eu demonstrei sendo o Enterprise seria então a opção de máquina local ou servidor, tá? No qual ele não precisaria ter um ambiente apenas em nuvem, ele poderia estar acessando um servidor, importando dados de um diretório, trabalhando diretamente as informações dentro de um banco de dados, certo? De um servidor em si. Então, nada mais é do que o Professional seria a nossa licença primária, certo? Do OCR Analytics, e o Enterprise seria ela como um pacote completo de todas as nossas ferramentas para trabalhar em conjunto, Ah, ok? que legal, entendi agora. Beleza. que, que até que um ponto que nós vamos fazer na live 2 seria realmente demonstrar as funcionalidades do Professional sendo só opção cloud e a do Enterprise tendo a opção de mesclar as duas, que é a Escreve opção cloud e a Enterprise, opção né? local. Isso, Enterprise. Eu coloquei nos nossos grupos também aqui. Perfeito, O ótimo. Cloreiro mandou um abraço para todos aí, o Carlos, tá? Obrigado, abraço, Floreiro. Certo, Léo? Respondido também sua dúvida, mais algum detalhe que vocês gostariam de estar vendo sobre o projeto? Acho que tem uma pergunta do Zanini, tá? No nosso Claro. chat, tá? Uhum. Para levar o projeto em nuvem, quais as principais tabelas a levar? As temporárias você leva junto? Então, vamos lá. Para o processo dentro da nuvem, sendo professional, você não tem a opção de subir os dados. Você teria que subir através do Analytics. Você teria que subir, então, os dados de maneira manual, tá? Que essa é uma das limitações presentes do Professional Cloud, tá? Aí, dentro daquela função que eu tinha dito anteriormente sobre o cabeçalho, tá? Ele apresenta resultados um pouco diferentes, tá? Porque, como eu tinha dito, no local, eu simplesmente atribuí um nome ao projeto, certo? Porém, para o Robotics Nuvem, ele vem alguns detalhes um pouco mais especiais. Vou demonstrar um projeto que eu possuo aqui, um cabeçalho estruturado para a nuvem, tá? Para vocês meio que compreenderem um pouco melhor esse detalhe. Vou selecionar aqui. Podemos ver aqui, então. Esse aqui seria, então, um cabeçalho presente para a opção do Professional em nuvem, tá? Podemos ver, então, que eu já dei o nome, né, da minha análise, sendo BDAN Graphics Robotics.
Temos o parâmetro sendo o VData, em formato de caractere, que informa o diretório dos arquivos, data, que seria então o nome dos dados a serem usados na importação, e eu quero que guarde todos os meus resultados em XLSX. Tá? Então, a diferença do Enterprise inicialmente para o Cloud é que o Cloud eu preciso especificar quais arquivos eu estou importando, quais arquivos eu quero que mantenha e quais arquivos eu quero que apresente de resultado. Assim como eu coloquei inicialmente no Enterprise o results log. Tá? Então, muda apenas esse detalhe da configuração de cada um. Ok? Não, legal. Até pegar o que o José Guimarães falou um pouquinho ali sobre a Rolls-Royce, de milhões de arquivos. Qual a limitação do Eles analista? fizeram isso só para o Felipe entender, eles fizeram isso dentro de um projeto de investigação, tá? Certo. 5 anos de investigações os caras fizeram, você acredita? Nossa. Gastaram Imagina. bilhões, né? E claro que, obviamente, em decorrência de um processo de investigação desse, você tem uma série de, enfim, reflexos, né? Você tem a investigação forense, você tem a investigação interna, você tem a investigação externa do DOJ e SEC, que são especialistas independentes que fazem, observam, acompanham, sugestionam, contestam, mas tem uma investigação paralela, entendeu? Fora os órgãos do governo, né? Fora os órgãos dos países. Então, é um processo mais caríssimo e complexo. Mas a observação do executivo, que inclusive, né, foi primoroso na palestra dele, foi essa. O volume, eles tiveram que criar uma área dentro da estrutura deles, utilizando toda a estrutura de inteligência artificial e softwares, né? Faltou perguntar isso, né, Léo, na palestra dele, quais os softwares que eles usavam, né? Mas eu tenho certeza que eles usam também, eles usam os melhores, né, cara? Devem usar toda a estrutura da Galvanize também, entre outras. Que empresa grande, são 50 mil funcionários, certo? Fabricantes de turbinas, né? A Rolls-Royce é extraordinária. Então, nesse sentido, eu acho que ali foi uma necessidades específicas, né? Não é aquela auditoria contínua que a gente faz, como aqui nós estamos tratando do assunto referente a revisões diárias, instantâneas, mensais, semanais, aquelas já pré-agendadas, né? Que são padrão, né, Felipe? E outra coisa é você mergulhar dentro de um sistema desse para analisar 30 milhões de documentos. Mas a proposta, a base, a estratégia é a mesma, né? De abordagem sobre o assunto, sobre o teu objeto de avaliação, né? Sobre a sua busca no Analytics, a visão é a mesma, né? Ou muda? As estratégias mudam, Felipe? Depende, então, realmente daquela análise, daquele feeling que você vai ter do processo a ser executado, certo? Porque com Se base estiver você vai falando alguma mexendo... bobagem, você pode me corrigir, me Não, esclareça, tá me certo, ensina sem aí, problema. porque eu sou um bebê aqui, viu? Nada, sem problema. Porque, querendo ou não, o analista ele é uma ferramenta que tem um grande potencial, tem muitos detalhes, muitas funções que você pode estar utilizando, que às vezes você conhecendo apenas uma função, você e não buscando tipo mais informações, você acaba se limitando. Um exemplo, eu fiz um processo que eu fui utilizei uma função e demorava 5 horas para o resultado aparecer, certo? Se tornava inviável. Fiz um brainstorm com outros consultores, chegamos em uma nova função, certo? Com um resultado que simplesmente de 5 horas reduziu para 15 minutos, entendeu? E o resultado apresentava o mesmo. Só que a maneira que você trabalhou o processo aumentou a velocidade e melhorou, né, o resultado. Então, você começa a desenvolver porque a ferramenta tem um grande potencial. E respondendo que o Léo, acredito que o Léo ia completar, né, qual que é a limitação que o ACL consegue trabalhar com os arquivos? O ACL Analytics não tem limitação, tá, para a questão de tamanho de tabelas. A única coisa que ele requer realmente é espaço de armazenamento, tá? Então, se nesse exemplo, nesses 30 milhões de documentos, precisaria então de 2 teras, 50 teras de armazenamento, tem esse armazenamento, né, você vai conseguir estar trabalhando. Logicamente que isso é para ele conseguir abrir, visualizar todas as tabelas. E para a questão de processamento, logicamente depende então do desempenho de processamento e de memória da máquina ou da mesmo no servidor
para que ele possa fazer, então, suas funções mais rapidamente, não gerando, digamos que, gargalos, né, durante o processo. Certo, Léo? Era isso que você quer fazer a pergunta? Era essa mesma. Qual a limitação do Analytics? Se você já tinha batido em algum limite aí. Ah, exatamente. Eu já trabalhei com dados de 80 milhões de linhas dentro de uma tabela. Realmente, ele demora para fazer, às vezes, uma associação e tudo mais, mas é uma questão realmente da quantidade de dados, né? Mas agora, realmente, por exemplo, o Excel é limitado a 1 milhão. Tem softwares como, por exemplo, a Axis Database é 10 milhões, por aí vai indo. E quando já está nesse limite, é um processo demorado e fica, ou até mesmo o programa para de responder, você perde seu trabalho, entendeu? Agora, a CL Analytics não temos esse problema, ele realmente depende apenas do desempenho de processamento da máquina e de armazenamento. Legal. Pegando um ponto aí que você citou, tá? Esse exemplo aí que você deu de tantas horas passar para 15 minutos aí através aí de... Sei que foi feito um brainstorm aí com outras pessoas aí. Quais os comandos que o pessoal menos usa e que ajuda bastante aí no dia a dia? Eu sei que tem alguns comandos, ali eu vejo pelo suporte, que geram muitas dúvidas, tá? Mas são comandos mais tradicionais. Quais aqueles que nós temos ali dentro ali do catálogo para utilização, não são usados e ajudam bastante aí no dia a dia? Vamos lá. De cabeça já me veio 3, que um deles é esse daí que me salvou a vida. Se o Valdivino Diego estiver aqui, ele que está me acompanhando nesse processo, tá? O primeiro que eu sempre vejo bastante é aquela questão que até mesmo o José pode até concordar comigo, desses 30 milhões de arquivos, vamos lá. Os 30 milhões compõem um único arquivo, só que ele teve que ser quebrado em vários pedaços, né, às vezes por período e tudo mais para armazenamento. Você precisa unificar todos eles, certo? A partir da versão 13, se eu não me engano, você tem então essa opção de anexar, no qual você selecionaria cada uma das tabelas, certo? Com o mesmo layout, um exemplo, pedidos médios temos apenas 4 campos e as outras 12 que também vamos, por exemplo, fingir que tem os mesmos 4. A partir do momento que eu selecionei todas as tabelas que eu queira, certo? Com o mesmo layout, eu posso simplesmente fazer aquele processo de jogar uma embaixo da outra, tá? Que é uma coisa que a gente realmente utiliza para gerar uma base só, ok? E antigamente tinha um pequeno detalhe de tipo, nossa, mas ele não está seguindo o mesmo layout, daí acabava bagunçando as informações. E com essa nova função do anexar, que vem nessas versões atuais, resolveu esse problema, porque ele já faz a leitura, ele prepara o arquivo para se consolidar. E muitas pessoas, às vezes, tipo, se matam tentando fazer esse processo de consolidar dos arquivos fora do OCL, entendeu? E, é uma função que ajuda muito, certo? E um outro detalhe, dentro do Analytics, quando a gente vai comparar com o Excel ele é um arquivo, é um software, né, que é possível você trabalhar com localização célula horizontal vertical, XY, certo? Então, eu quero selecionar esta célula em específico referente a esta linha, tá? O ACL Analytics tem a função tabulação cruzada, certo? No qual eu posso atribuir à linha o critério da coluna e gerar um subtotal, ou até mesmo uma referência lógica do meu resultado, que foi realmente o ponto que eu usei para diminuir aquelas 5 horas para 15 minutos. Eu tinha necessidade de confrontar uma soma de um contrato específico para cada grupo de data, certo? Fiz isso em um loop, no qual ele gerava o resultado, só que ele tinha que percorrer 65 mil contratos. Entendeu? Então, isso demorava demais. Ou seja, você sai de uma busca mais macro, certo? Mais ampla e vai limitando o seu espectro, né? Até então, você... a minha condição. Eu gerei minha condição, praticamente todo o processo que eu fiz em loop, eu tinha uma função dentro da CL que já fazia esse processo de uma leitura muito mais rápida, entendeu? Então, simplesmente, eu fiz a mesma coisa, criei meu critério da coluna, rodei através da minha tabulação cruzada, ele fez em instantes o resultado, certo? E um outro também que muita gente não utiliza, que é um detalhe próprio do ACL, né? Quando nós estamos utilizando qualquer outra plataforma, nós podemos simplesmente vir, né?
e ordenar. Tipo, eu quero que venha em ordem crescente. Pronto, colocou. Porém, o ACL ele não altera a estrutura, certo, do resultado do arquivo original, certo? Então, eu ordenei crescente, se eu fechar minha janela e abrir de novo, não tem meu filtro mais, não tem minha ordenação, certo? Então, temos a opção de dados do ordenar, que ele vai fazer exatamente isso. Eu vou selecionar, certo, qual campo eu uso de critério para fazer a minha ordenação e vou gerar ele em outro arquivo. Isso para arquivos gigantes, que você precisa criar uma chave de número de contrato com data que vai percorrer 50 milhões, é a melhor maneira, que você já consegue estruturar e não tem que ficar dependendo disso. Entendeu? Então, Léo, nesse caso, vem esses três na cabeça inicialmente. Lógico, tem a questão da função de duplicidades, do classify, summarize para remover duplicados, que ajuda bastante, né? Porque, querendo ou não, duplicidades, ele te apresenta quais foram os critérios que foram duplicados, certo? Porém, o summarize ele já faz aquela função de sumarização, né? No qual ele consolida esses resultados. Legal. Aproveitando até, assim, eu sei que você já tem uma vasta experiência na plataforma, tá? Mas uma pessoa que está começando, hoje nós falamos que nós temos a parte visual, né? Que é o uso dos botões aí na tela, como você está demonstrando, e a parte mais avançada que são os scripts. Hoje, uma pessoa começando, tá? Acho que são duas perguntas em uma aí, tá? Tá. Não sendo técnico, ele tem dificuldades com a ferramenta ou o que ele precisa para usar a ferramenta? E segundo, só usando a parte visual ali, o clique nos botões, sem usar script, o quanto da ferramenta ele consegue usar? Entendi. Vamos lá, então. Vamos responder por Ótima partes. pergunta, Léo. Analisando em si, então, o OCL como um layout inicial dele, podemos ver que ele não foi criado para um desenvolvedor. Ele foi criado ao público que tem necessidade de trabalhar data analytics, mas não tem conhecimento de programação, certo? Porque, querendo ou não, a partir do momento que você consegue fazer seu processo através de janelas interativas e ele te entregar o código, você simplesmente fala, se eu consigo fazer de maneira manual, eu consigo, então, gerar depois o meu script. Um exemplo, no mais comum, o Excel. Você não consegue fazer um VLOOKUP nem nada do tipo. Você tem que aprender aquela fórmula, decorar aquela fórmula para poder chegar no resultado. Aqui no ACL, ele praticamente te dá uma janelinha. Tá, você só precisa preencher essas informações para mim e eu faço o processo para você. E depois de você passar as regras que você quer, depois que você passou as informações, está aqui o seu comando para script, tá? Coloca lá e pode pôr para rodar. Então, através das janelas interativas, você consegue fazer todos os processos, tá? Tem pequenos detalhes, logicamente, como a função que eu demonstrei do set folder, que você, então, tem como fazer através de janelas interativas, porém é um pouco mais escondido, certo? Mas você, então, sendo um comando simples, né, você acostuma com a utilização dele, ok? Então, na minha percepção, para usuários iniciais que estão começando a mexer no ACL e vão começar a utilizar as janelas, a vontade de mexer em scripts é uma coisa muito rápida. Em casos de consultoria, tá? Que eu já participei, e auxiliando algumas pessoas em mentoria, há pequenos detalhes de organização, de utilização de funções, ou melhoria dos processos, que eu já recomendo de primeira. Quando eu vejo que são pequenos errinhos, eu falo, você já chegou a ver o Academy dentro do Highbound, que é a nossa plataforma de treinamento? Você consegue fazer a partir do básico, intermediário e avançado. O avançado já seria essa questão de importação PDF e criação e estruturação de scripts. É uma coisa que ele te dá exemplos, certo? Projetinhos modelo para você ir interagindo, seguindo o treinamento. E normalmente eu sempre recomendo, tenta fazer, certo? O básico intermediário. Se você não quiser, então, interpretar para script que você usa só no dia a dia, o básico intermediário já te ajuda demais. E eu já tive feedback de clientes nossos que falou, Felipe, obrigado, eu fiz lá e realmente melhorou muito minha percepção da ferramenta, como organizar meus arquivos e tal. E agora, por necessidade mesmo, por querer melhorar, eu estou vendo o avançado que é para os scripts. Tá?
Então, realmente, a plataforma, a ferramenta é algo muito simples de ser dado para qualquer usuário novo. Logicamente que recomendamos um treinamento ou uma mentoria para aqueles casos que, nós queremos treinar o nosso profissional, certo? Para que ele possa criar nossos projetos e, dependendo, efetuar a própria manutenção. Logicamente que, às vezes, durante o desenvolvimento surgem algumas dúvidas ou até mesmo um detalhe. Nossa, nosso projeto está rodando, só que ele demora 6 horas. Será que tem como diminuir esse tempo? Aí a gente entra com consultoria, que realmente aí vem aquele desenvolvimento em cima do processo para ver se é possível melhorar realmente. Não, legal. Até qualificando, inclusive, melhor a busca, né? Se Exatamente. você quer, né, se você tem já muito objetividade em relação àquilo que você quer, você pode também diminuir a sua régua em termos de volume de ambientes de rastreamento, ambiente de busca, né? Sim, sim. Legal. Pegando alguns pontos que você falou, tá? Uhum. Você falou ali do academia, que é um lugar que pode te dar um suporte, né, para quem está começando ali todos os treinamentos Claro. online. Aproveitando, até Uhum. agradeço a Amanda. A Amanda mandou ali no chat Obrigado, o, Amanda. vi- o link, né, de referência do videozinho de como chega na academia, tá? Muito importante, tá? Junto com o projeto do Galvanize Learning, que são nossas lives, tá? Nós temos também o projeto do Galvanize Dicas, tá? Depois Sim. a Amanda vai me bater, mas eu não lembro se é terça ou quarta-feira. Nós disparamos a todos os nossos clientes, né, nossos parceiros, tá, um vídeo curto. A ideia é essa, ter um vídeo curtinho ali que ensina alguma coisa. No caso ali é como... Ah, já me corrigiu, toda terça-feira. É. Obrigadão, Amanda. É um vídeo curto que ensina alguma coisa. No caso aqui, a referência de como ele acessa o Academy. Tá? Nós já tivemos ali como chega no ajuda, então são vários vídeos, todos disponíveis ali no nosso canal do YouTube Galvanize Brasil. Tá? Mas voltando ali ao nosso chat, tá? E até peço desculpas, Renato, eu não sei se a pergunta que você fez respondeu direitinho, tá? Caso tenha mais alguma dúvida ou um complemento, pode entrar aqui conosco, tá? Aqui abrindo áudio e vídeo, tá? Caso não respondemos de forma completa. E também você tem uma pergunta aqui do Pedro. Até obrigado, Pedro e Zanini, aí pela participação. Se a tabulação cruzada que você comentou seria como o PROC-V no Excel. Exatamente, Pedro. É exatamente como o PROC-V, porém tem a sua particularidade, tá? Como ele define a linha e você pede para ele selecionar a coluna, normalmente a coluna tem que ser um critério lógico para você conseguir identificar qual linha vai ser atendida àquela necessidade, tá? Mas realmente é a mesma função do PROC-V. Não, legal. Pedro, mesma coisa do Renato, tá? Do Zanini. Se ficou alguma dúvida, pode entrar aqui, bater um papo conosco ou comentar ali no chat se conseguimos responder. E o Zanini até aproveitando colocou ali um comentário, né? Que ele já viu uma Uhum. simples troca de um comando sumarizar por um classificar em tabelas de grandes volumes, dar um bom desempenho no processamento no script, tá? Exatamente. Um exemplo que eu devia ter demonstrado, mas acabei deixando passar, no momento que nós fizemos a importação, certo, do nosso primeiro arquivo print, ele tinha aquele pequeno rodapé de subtotais, certo? No qual nós ignoramos, já que nós precisamos apenas dos lançamentos analíticos, né? Então, um exemplo. Se eu viesse no meu print image e selecionasse, então, vou selecionar o meu product class, certo? E meu total de custo. Vou dar, então, meu classify. Ele automaticamente vai apresentar os resultados e os seus totais aqui. Se eu, então, abrir o meu arquivo em TXT, né, no caso, o print, e for observar os subtotais, 34.964,68, 20.544,20, por aí vai indo. O Classify, ele é um resumo rápido do Sumarizar. O Sumarizar faria a mesma coisa, só que ele não me apresentaria dessa visualização de display que a gente fala, né? Seria apenas uma visualização em tela. O Sumarizar me geraria um arquivo. Então, o que nós recomendamos para essas duas funções? O classificar para um fluxo menor, né, de qualificações, que no caso aqui nós temos apenas 9, em caso que podemos ter mais de 1.000, ele já não roda, tá? E aí nós pedimos então sumarizar, porque daí no caso ele é um pouco mais para, digamos que, resumir dados pesados,
ok? Como o Zanin me disse, então imagina, para um fluxo pequeno de dados, você estava usando o sumarizar, gerava um arquivo, gerava uma visualização um pouco mais diferente. Agora, você gerando um classificar no arquivo pequeno, coisa rápida, ok? E esse que você usou, o classificar, eu não consigo já jogar ele numa tabelinha, no Excel, num TXT por fora? Consegue também. Se um exemplo, se eu não selecionar nenhum parâmetro de coluna, tipo, eu selecionei uma coluna de texto, seria nosso parâmetro principal, e um de valor, um totalizador. Se eu não selecionar e clicar no classificar, ele pede para mim formatar aqui, né? Qual seria a coluna e qual seria o subtotal. Na saída, eu tenho a opção, por padrão, ele vem em tela. Eu posso gerar uma impressão ou um arquivo que ele pede qual o nome da tabela que eu quero. Então, praticamente todo o resultado iria para uma tabela .fio dentro do nosso ACL. Legal. Bom dia, pessoal. Posso tirar mais uma dúvida com você, Felipe? Oh, Claro, seja Zanini. bem-vindo, Zanini. Tudo bom, Léo? Tudo bem, José? Bom dia para todos. Bom dia, Bom Renato. dia. Felipe, muitas vezes a minha pergunta foi mais... acho que na hora que eu perguntei para o chat, acho que eu não consegui me explicar tão bem. Muitas vezes, na utilização de um summarize de uma tabela, a gente sabe um processo que o analyzer faz para executar esse summarize, né? Então, vamos supor, ele precisa ter um espaço disponível no HD, não falando muito técnico aqui, sendo um pouco mais claro a todos. Então, quando você utiliza um comando summarize, ele necessita praticamente do dobro do espaço que eu tenho da minha tabela. Então, vamos falar em números aqui. Se eu tenho uma tabela, resumindo assim, de 1 GB, eu precisaria pelo menos 2 GB a 2,5 GB disponível de espaço para poder executar esse comando summarize, tá? Exatamente. Pensando nesse aspecto, o que nessa minha pergunta eu quis dizer? Que muitas vezes eu troquei o comando summarize de uma execução de um projeto muito grande por um simples classificar, onde eu já criava uma tabela, até porque o comando classificar ele executa isso na memória do computador de uma forma mais rápida. Isso Ele ganhou faria um a apresentação tempo... em tela. Exato, e eu gerava uma nova tabela e a partir daquela tabela eu conseguia depois fazer um join e assim por diante e trabalhar, né? Então, minha pergunta foi mais nesse aspecto, né? Como vocês estavam comentando de utilizar alguns comandos que facilita a vida e aí, contando um pouquinho também aqui, muitas vezes a gente cria um primeiro script, né, Felipe, você me confirma também, a gente acaba criando um script conforme uma lógica que a gente tem, que a gente ouviu, principalmente nessa parte que a gente assume aí uma parte de auditoria, que a gente escuta muito a área de negócio, como que ele faz o processo, e a gente vai colocando isso no papel. E após o tempo, a gente vai ganhando, vai sofisticando o nosso script para ganhar tempo e performance, né? Então, a minha pergunta foi mesmo nessa questão de uma simples troca de um comando, ou até mesmo na hora de fazer um join de uma tabela, não levar todos os campos, porque é um eventual costume você fazer um join e colocar lá, quero levar todos os campos. É legal isso, não é uma coisa ruim, porque a gente quer analisar 100% dos dados, mas se a gente levar somente os campos chaves nesse primeiro processo, e depois fazer um relacionamento e trazer naquele relacionamento um complemento de informação, a performance do nosso script, né, da nossa lógica de programação que a gente colocou, isso tudo influi, impacta no tempo limite, aí, no tempo total de uma execução de um projeto. Perfeito, Felipe? Perfeito. E principalmente naquela etapa que eu mencionei anteriormente de gestão do projeto. Como você deu o exemplo temos uma tabela de dados de 1 GB, certo? Ao gerar o sumarizar, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma cópia daquele meu dado, só que respeitando umas regras de consolidado de critérios, entre outros detalhes. Então, aquele 1 GB ele pode se tornar 1 GB, 1 GB e meio, 2 GB, certo? Aí nesse aglomerado, né, de informações que você vai atribuindo, né, aos processos, você acaba enchendo o seu armazenamento do seu projeto, entendeu? Porque agora imagina você faz um summarize de uma tabela de 50 GB. Você vai gerar de 50, vai gerar mais 50 GB, entendeu? Aí vem aqueles pontos de realmente gestão do seu projeto. Porque, por exemplo, se eu gerei esse summarize para pegar um pequeno resultado, eu extraio esse resultado e deleto aquela tabela gigante, entendeu? A partir daí, então, vem esse ponto. Então, realmente, você tendo uma função um pouco mais rápida, e tendo apenas para uma visualização em tela, como você disse, do Classify, a necessidade do Summarize sobe um pouco. Só que aí que vem um ponto. O Classify ele tem aquela limitação de quantidade de possíveis classificações, que, se eu não me engano, é 1000. Se tiver, então, mais de 1000 critérios de Product Class, ele não vai somar tudo, ele vai parar no 1000. Entendeu?
Aí o Sumarais, logicamente, mitiga esse problema, ok? Entendi. Aproveitando, então, também Perfeito, Felipe, obrigado. perguntar para o Pedro Desculpa. e para o Zanini. As primeiras perguntas lá foram respondidas? Sim, o mestre Felipe aqui respondeu perfeitamente, Felipe. Obrigado, viu? Nada, obrigado, Zanin. O Pedro também mandou lá no chat lá que, ok, respondido. Então, missão cumprida. Tá? Pessoal, Beleza. mais alguma dúvida que nós possamos tirar em relação ao Robotics Enterprise, que é o antigo ACL Analytics Desktop? Só agradecer, né, Léo? Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Depois de um mês que estivemos juntos aí, 4 grandes lives de auditoria, estamos aqui retomando o Café Galvanize de sexta, né? Tá bom? Verdade. Isso. Tá, vamos lá, com força total, pô. Agora eu vou me agendar com o Léo aqui para fazer esse mergulho aí de capacitação intensa. Não, legal. Não, então, como nós falamos ali no começo da live, tá? Então, nós vamos seguir aí com uma série de 4 lives para passar a plataforma Galvanize como um todo, tá? Ótima Então, ideia, Léo. o foco hoje é o Robotics Enterprise, tá? Que é a parte do Analytics, tá? Quem mexe com ele pode nos mandar dúvidas aí, dúvidas gerais. Na próxima semana, hoje ele entrou um pouquinho no Enterprise, tá? Mas na próxima semana o foco será no Enterprise, tá? A execução em ambiente local, a execução em ambiente nuvem, tá? Aproveitando o calendário que ele abriu ali, será no dia 11, tá? Exatamente. Já que eu não tinha de cabeça, então ele já abriu o calendário ali e já mostrou. E a terceira live será focada no Results, tá? Toda a parte ele já mostrou aqui como ele sobe os resultados, mas nós focaremos e daremos detalhes ali do que é possível fazer com Results, tá? Criação de questionários, fluxos, gatilhos, vamos usar tudo isso. E uma quarta live que nós iremos preparar. Por favor, nos acompanhem. Podem nos enviar dúvidas. Nós queremos responder as dúvidas existentes de vocês, dúvidas gerais, tá? Talvez o Felipe e mais algum consultor nosso aqui vamos ter um bate-papo ali. Ah, legal. Ele falou de um comando loop. Vamos detalhar um pouquinho o loop. Vamos detalhar o group. Vamos demonstrar como faz. Ah, tem uma dúvida de como gera um PDF ali específico. Por favor, nos mandem essas dúvidas para que nós possamos preparar o material ali e o bate-papo da quarta live. Ok? Caso ninguém tenha mais nenhuma dúvida em relação ao Robotics Enterprise, eu só vou pedir então para o Felipe parar o compartilhamento dele. Claro. Léo, só para deixar de adendo também, não sei se a Amanda vai ficar brava comigo, mas as dúvidas vocês podem estar comentando no vídeo do YouTube, ou até mesmo a Amanda pode deixar na descrição do vídeo um e-mail no qual vocês podem estar enviando as dúvidas, até mesmo, se possível, né, um exemplo, um arquivo, um PDF que eu não estou conseguindo importar. Como é que eu faria para, então, na quarta live, conseguir estruturar e demonstrar como seria, então, a efetividade da utilização dele, tá? Então, qualquer coisa, mais trabalho para Amanda. Amanda, desculpa, mas Só para acho que você alinhar aqui, Léo, para a gente divulgar nas nossas redes e grupos, estou considerando o primeiro painel, primeiro / 4 painéis de live da plataforma Galvanize Learning. Hoje foi o Robotics Enterprise, é isso? O Robotics Professional. O Enterprise é semana que vem, que é a parte server. Hoje foi o Professional. Isso. Tá? Até estou deixando aí no compartilhado, tá? Nós temos ali o nosso canal no YouTube, o Galvanize Brasil. Todos os nossos vídeos estão disponíveis lá, tá? Inclusive as palestras maravilhosas e mesas que nós tivemos aí no mês de maio. Profissionais indiscutíveis de experiências astronômicas. Eu aprendi muito no mês ali de conscientização do auditor com as pessoas que nos apoiaram na live, José Guimarães, os convidados. Foi muito legal, foi né? Excelente. Muito simpático, né? O pessoal gostou, os executivos também gostaram de estar com a gente. Foi uma repercussão muito positiva, né? Foram experiências excelentes ali trocadas, coisas que
não me passava pela cabeça ali, já fizeram, então é muito bom essa troca de informações. Tá? Deixo também o contato do nosso suporte. Acho que como o Felipe falou, você pode colocar ali no descritivo do YouTube, se quiser, alguma dúvida, pode mandar para o suporte. É um e-mail que nós recebemos, tá? Se quiser usar o LinkedIn da Galvanize também, a Amanda tem nos apoiado bastante ali, monitorando as nossas redes sociais, YouTube, LinkedIn. Então, ela nos passará as dúvidas, tá? E também, opa, passei demais. Se quiserem, pode nos contatar direto, tá? Aqui eu deixo o e-mail do Felipe, tá? O felipe.melo@quality e o meu, o lservilk@quality. Pode nos enviar as dúvidas direto e nós responderemos ali. A ideia é a quarta live. Agora eu não tenho aqui a data direitinho, mas a quarta live ser um bate-papo ali, dúvidas. A live dia 25, Léo. 25. Então é 4, 11, 18 e 25. Exatamente. Ok. Então, a ideia é essa. Pessoal, dúvidas, se alguém quiser entrar para contar aí, tirar alguma dúvida, contar alguma experiência, fiquem à vontade. Se não, nós vamos aí para o encerramento. Felipe, últimos detalhes aí para que nós possamos fechar o dia de hoje? Só tenho a agradecer a presença de todos, as dúvidas, o pessoal que conseguiu participar, José, o Zanini, o Pedro também, obrigado pelos questionamentos, foi um bate-papo legal. Acredito que ainda temos muito para ver e conversar nas próximas 3 lives, principalmente na última, né? Então, se puderem enviar o máximo possível de dúvidas, para que a gente possa render bastante informação na live, ok? Então, novamente, muito obrigado. Todos tenham uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. Léo, Guimarães. Vou aproveitar para deixar registrado aqui o convite a todos também da área de Analytics, né, os gênios aqui que estão com a gente sempre. Nossa comissão é de segunda-feira, nós temos reunião agora na segunda-feira. Vamos receber o Executivo Regional de Integridade, Compliance, Riscos da América Latina, da OEC, antiga Odebrecht, né? Uma grande companhia com 80 anos, com mais de 25 mil funcionários. Vai apresentar o programa de compliance, também falando sobre ferramentas e também falando sobre certificação ISO 37001 com todo o time deles. Então, todos são bem-vindos sempre. O Galvanize é uma grande apoiadora e patrocinadora. Fazemos sempre questão de honrar aqui o apoio de vocês. Muito obrigado. E a recíproca é sempre verdadeira. Obrigado, Léo. Não, nós que agradecemos a participação, a comissão é um local ali que são feitas também trocas de experiências ali incríveis, tá? O José Guimarães, eu parabenizo ele por essa iniciativa, toda segunda-feira estar ali na comissão. Eu acho que nós que planejamos aí lives, nós sabemos que não é um negócio simples de fazer, eu sempre reforço isso. Verdade, né? Dá um pouquinho de trabalho ali, correr atrás para que tudo fique certinho e todos apreciem bastante e tenham essa experiência, tá? Mas então, agora eu gostaria de agradecer a todos por essa sexta-feira, estarmos juntos aqui. Um excelente final de semana a todos e nos vemos novamente na próxima sexta, no mesmo horário, às 10h30, nesse mesmo link, ok? Muito obrigado a todos. Obrigado, Léo. Mais uma vez, obrigado a todos. Parabéns, Felipe. Parabéns, Léo, mais uma vez. Obrigado. Tá? Obrigado, Ede. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau. Bom final de semana.